Olá, pessoal! Estamos aqui nesse painel com essas duas empreendedoras maravilhosas para a gente conversar um pouquinho sobre empreendedorismo hoje. Eu sou Giovana Andrade, estou diretora de planejamento da CDL Jovem Natal. E antes de começar, eu vou só falar um pouquinho para vocês quem somos, né, enquanto CDL. A CDL Jovem, ela significa Câmara dos Dirigentes Lojistas Jovem. E aí a gente representa todos os setores, na verdade, aqui em Natal hoje. Comércio, serviço, indústria, agronegócio. E aí a gente tenta, né, trazer um pouquinho mais de possibilidades de networking, de conteúdo para os nossos associados. Então, eu queria só começar o nosso momento apresentando o que é a CDL Jovem para vocês. Queria também agradecer a participação de todos vocês aqui com a gente. Como eu falei, sou Giovana, estou diretora da CDL Jovem Natal, sou administradora com pós-graduação na área de marketing e sou gestora de comunicação e marketing atuando na área da educação há mais de 10 anos. Então, eu vou pedir agora para as nossas convidadas se apresentarem também. E aí eu vou começar com você, Cecília, pode ser? Pode sim. Boa, gente, tudo bom? É um prazer estar aqui. Obrigada, Gi, pelo convite. Eu me chamo Cecília Veríssimo, sou formada em turismo pela UFRN e empreendo há mais ou menos 4 anos como proprietária da confeitaria Very Sugar. É um prazer estar aqui. Vamos lá, Alcione, se apresenta para a gente agora, por favor. Olá, pessoal, eu sou Alcione Nóbrega, proprietária da Brinquides, do Natal Shopping. Eu tenho uma brinquedoteca, onde os pais deixam as crianças e saem para fazer compras. Como também, a gente também tem a opção de estar realizando aniversário em casa, né? As festinhas, ou festas de pijama. Atualmente, a gente também está com outro nicho, trabalhando também com cestas de café da manhã. Então, para mim, é um prazer estar participando desse painel aqui com vocês, né? E agradeço em nome da CDL também, CDL Jovem. E vamos falar um pouquinho mais sobre o empreendedorismo, compartilhar ideias aqui com vocês, para motivar todo mundo aqui, a gente realmente encorajar a empreender. É isso aí, a Alce já brifou aí, né, a ideia do nosso bate-papo, que é isso mesmo, a gente trocar um pouquinho, conversar um pouquinho, e a gente espera que vocês curtam, o tanto quanto a gente está curtindo estar aqui, né, esse momento. E aí eu vou começar convidando as meninas para a gente fazer um pouquinho uma reflexão sobre todo esse momento que a gente está vivendo, né? Um momento de pandemia, onde foi da noite para o dia a gente teve que se adaptar a muitas novidades, né? A gente teve que se reinventar, a gente teve que correr atrás para defender os nossos negócios, para defender aquilo que a gente acredita, para defender a bandeira do empreendedorismo por onde a gente passa. E aí eu queria saber um pouquinho de vocês, meninas, o que é que vocês, essa reflexão, né? Até mesmo a pandemia trouxe muitas oportunidades para a gente sair um pouquinho do quadrado, para a gente pensar fora da caixa, né? Queria ouvir um pouquinho de vocês essa reflexão, o que é que vocês acham desse momento que a gente está vivendo e o que é que o empreendedorismo vem passando durante esse momento de pandemia. Vamos lá, Cecília. Então, tudo estava muito normal até o dia 15 de março desse ano. Foi um domingo, eu jamais esquecerei, foi um domingo lindo. Na época a gente estava com 2 unidades, a do Seaway e a do Barro Vermelho, e foi um domingo maravilhoso, aquele domingo bom de venda, aquele domingo de casa cheia, aquele domingo quando não teve nenhuma reclamação de nenhum cliente, não teve nenhuma treta, nenhum problema na cozinha, enfim. E virou o dia 16 e tudo mudou, né? Tudo mudou, a partir do dia 16 caiu, veio um movimento, aí foi, quando virou dia 15 de março, eu já estava achando que tinha que fechar as portas, que o mundo tinha acabado, né, que, ai, meu Deus, o que eu vou fazer com a minha equipe? Olha, gente, foi um sufoco grande. Mas aí a gente foi respirando, né, a gente deu aquele momento, assim, de muito sofrimento, a gente respirou, muita meditação, muita força, muita fé, a gente começou a ver que nem tudo estava perdido, né, e que a gente foi se adaptar. Aí veio forte o delivery, né, nas 2 unidades, e logo depois eu comecei a planejar e identificar melhor que eu precisava enxugar a minha equipe, né? Alguns funcionários preferiram pedir para sair, né? Pediram demissão, alguns foram para o interior ficar com a família. Era um momento que todo mundo queria estar perto de quem ama, né? Assim, quando chegou o susto do negócio. E fechamos uma unidade e concentramos tudo, nossa operação toda no Seaway. E lá a gente focou bem mesmo no delivery. E foi quando eu comecei a investir em coisas que eu estava querendo investir, estudar há muito tempo e ficava naquela caixinha presa, porque eu não tinha tempo, porque
a Valerie me leva muito tempo, as minhas filhas, escola, enfim, muita coisa envolvida. E foi um tempo que eu parei para colocar meu hambúrguer para rodar, como se diz, um hambúrguer que eu já tinha criado. Eu lembro muito que foi início de abril, né, no auge da pandemia, da crise, enfim. Aí a galera, porque eu preciso comprar uma chapa. Aí todo mundo, você tá doida? Vai investir agora? Sim, vou investir agora. Aí a gente investiu na cozinha, a gente criou nossos hambúrgueres. Foi na época que eu investi bastante também na nossa coleção de chocolates, nata de chocolate da gente. E investimos numa Páscoa que eu achei que nem ia rolar, e foi a melhor Páscoa da gente até agora, graças a Deus. Claro que tudo a custo de muito trabalho, né? Eu fiquei sem dormir durante dias e dias e dias, mas deu certo, né? A gente conseguiu sobreviver ao pior, que foram, acho que quase 150 dias de portas fechadas, se não me engano. Foi bem, bem pesado. Mas a gente sobreviveu, né? Foi um desafio que trouxe muitos aprendizados, muito com grande. Certeza, né? Com e você, Alcione, conta aí pra gente o que é que você também se reinventou no meio da pandemia, o que é que você veio refletindo sobre essa coisa do empreendedorismo, né? A gente tem que confiar muito e acreditar muito no que a gente faz para a gente sair de uma crise como essa, para a gente pensar, né, diferente e fazer diferente. Conta aí pra gente um pouquinho, Alci, o que é que aconteceu com você? Foi bem difícil, acredito, para todos nós, né, como empreendedor, como empresário. A princípio veio, né, o decreto de realmente ter que fechar. Então, eu acredito como as demais pessoas também pensaram, a gente fechou, a princípio era 15 dias, então eu imaginava que isso ia voltar, e aí cada semana era mais uma semana, mais 20 dias, isso realmente se tornou um pouco angustiante. Como eu falei, né, eu tenho uma loja no Natal Shopping, a gente sabe que para manter também os custos no shopping é custo alto, e aí teve toda uma preocupação, onde eu também trabalho com festas de aniversário, então eu tenho muitos aniversários para ser realizados nos próximos 60 dias, que era um prazo muito curto, então eu tive que pensar, assim, uma situação muito rápida em como atender a dor desse meu cliente, que acreditou na Brinquides, acreditou no projeto de realizar essa data de aniversário na loja, e que nesse momento não estava sendo mais possível. E aí foi quando eu busquei consultoria, né? A princípio fiquei também um pouco mais desorientada, porque eu achava que a coisa ia voltar rápido, mas tive outra ideia. E dentro da consultoria a gente começou a criar novos projetos, né? Sempre nessa pegada. Qual é a dor do meu cliente que contratou o serviço da Brinquides lá atrás e que nesse momento eu não vou poder atender? Então, primeiro, nós pensamos em festa virtual, onde nós criamos o pacote, então a gente realizava o aniversário virtual com os clientes, mandava kit, para fazer a entrega do aniversário, buzinava, botava esse chapéu na cabeça, fazia xuxinha, era coisa bem alegre, para levar alegria para as crianças, para a família, porque estava todo mundo muito carente, sentindo essa dor da tristeza, a dor do contato, de não ter mais o contato físico com ninguém, principalmente o meu nicho, que é criança, então as crianças não estavam indo mais para a escola, não tinham mais contatos com a família, com os vovós, com ninguém, então ela estava totalmente fechada. E aí foi assim um sucesso a questão realmente da festa virtual. E assim, 85% dos nossos clientes têm 2 filhos. E as mães começaram a me perguntar, Alcione, o que você vai fazer para meu outro filho? Que já vem em julho, já é em agosto, já é o próximo aniversário. E eu realmente não tinha pensado a princípio, porque eu imaginava que o tempo era curto. Foi quando eu precisei fazer um novo planejamento e falar, nossa, isso realmente não tem, assim, previsão de retorno, eu preciso pensar na outra família. E foi quando nós surgimos a ideia da festa na caixa, que é uma caixa fechada, onde está todo dentro da caixa já o painel, bandeirolas, bolo, docinho, então é uma festa 100% completa, onde os pais abrem a tampa da caixa, né, a criança tem um momento da sua festa, um momento de aniversário. Muitas mães compram presente, então vem daquela ideia, presente dentro de outro presente, então a caixa ela é bem grande, então a gente trouxe uma nova alegria, um novo formato, e aí isso tomou mais uma vez, graças a Deus, uma nova proporção, né, a gente começou a atender as famílias, as vovós, os amigos, e aí eu novamente caí na mesma dor, qual é a dor do meu cliente? Já fechei festa virtual, já fechei festa na caixa, e eu preciso criar um novo produto. E foi quando nós criamos, né, agora em setembro, vamos ter o nosso lançamento do nosso carrinho. Então, é a festa no carrinho. Então, a gente hoje estamos com 3 produtos em casa, né? A festa virtual continuamos, a festa na caixa também. E agora, em setembro, vamos ter o nosso lançamento da festa no carrinho. Estou numa expectativa enorme. Como também surgimos a ideia de festa
acampamento em casa. Então, a gente pôde trazer essa alegria para a família, onde hoje os pais têm o seu tempo com seus filhos, de acampar, de brincar, tem mais no final de semana. Então, a gente dá dicas de brincadeiras, de como se reinventar, como trabalhar mais esse produto. Então, o nosso propósito da Brinquides foi esse, foi a gente sempre pensando na dor do cliente e como a gente precisava se reinventar num prazo muito rápido para poder continuar atendendo os nossos clientes. Legal, Alce, muito bacana. E o que é que vocês enxergam, meninas? Queria saber, assim, a nível para empreendedores de modo geral, quais foram as maiores oportunidades que vocês conseguiram enxergar, né? Eu sei que muita gente acabou empreendendo até por necessidade, talvez, nesse momento, né? Quem não era empreendedor acabou virando empreendedor, teve muita gente que acabou acontecendo isso. E aí, o que é que vocês veem, assim, de movimentação com relação a isso, dessas oportunidades? Como é que vocês enxergam essas tantas oportunidades que surgiram agora nesse momento de pandemia? Podem ficar à vontade. Uma coisa que aconteceu aqui, pelo menos no meu condomínio, né? A gente tem 3 torres, é um condomínio bem grande. Que as pessoas, principalmente as mulheres, algo que eu fiquei muito feliz. A gente tem um grupo no WhatsApp, além do grupo do condomínio, tem um grupo do condomínio, classificados do condomínio. Muitas mulheres começaram a empreender de verdade, a fazer doces. Aí tem uma que faz todo final de semana, tá rolando até então, muita feijoada. Ela faz a feijoada sexta, sábado e domingo, sabe? Costura, máscara de proteção de tecido, várias aqui estão fazendo. E acabou que resistiu realmente, acabou nascendo um comércio aqui. E 90% dessas meninas que decidiram assim, empreender nesse período são mulheres, né? Um caso deles muito curioso era a mulher que faz o transporte da van escolar das minhas filhas, ela ficou totalmente sem trabalho, né? A gente continuou ajudando os pais, mas ela criou, assim, um cardápio para jantar, sabe? Que acompanha o vinho da sua preferência. Nossa, ela se reinventou. Foi algo, assim, muito próximo a mim, que eu presenciei, né? Que eu vi, e eu fiquei muito feliz, por um lado, assim, porque essa parte, essas coisas que tiram a gente do nosso ninho, né? Que deixam a gente num certo... que abala, que traz sofrimento, tira a gente do nosso conforto, digamos assim, faz com que a gente abra os olhos para enxergar possibilidades infinitas que estão ao nosso redor, né? E que a gente vive se alimentando de crenças limitantes, às vezes, né? A gente se limita muito. O chocolate, por exemplo, trazendo para mim, algo que eu nunca quis fazer, eu sempre tive muita resistência a trabalhar com chocolate, porque você tem que ter realmente uma cozinha para isso e tal. E foi algo que eu não tive a opção. Foi algo que eu tive o tempo para aquilo. Poxa, eu estou com o tempo disponível. O fluxo das lojas, das vendas caíram muito nos primeiros 2 meses, né? A adaptação até mesmo da nossa sociedade, eu digo assim, o natalense com o delivery, digamos assim, né? Os consumidores, poxa, eu estava com tempo, por que não estudar, né? Por que não, né, investir nisso? E botar tudo que eu tenho aqui, eu tenho material para isso, eu tenho uma parte de um aprendizado que eu só preciso aprofundar. Então, assim, eu vi isso aqui no meu condomínio. Muitas mulheres. Muito bacana. De verdade. E você fala aí um pouquinho pra gente, Alce, o que é que você acha com relação, assim, essas pessoas, eu acho que a Alcione também deve conhecer muita gente que, né, aconteceu isso também, e queria saber o que é que vocês acham com relação a, se essas pessoas vão continuar empreendendo, se, assim, a van escolar, será que vai voltar a ser o principal dela ou ela vai continuar empreendendo? O que é que vocês enxergam dessa movimentação, desses novos empreendedores de pandemia? Assim, a minha opinião é que antes a empresa era uma coisa, né? Após a pandemia, ela realmente vai demonstrar ser outros produtos. Como a própria questão, a gente também tira a questão da saúde, né? Houve muito essa parada, então as academias pararam, as pessoas pararam de treinar, então houve uma forma de se reinventar, como trabalhar para que esses alunos trabalhassem em casa, tinha gente que fazia exercício com garrafão de água, com saco de arroz, com cadeira, com mala. Então, acho que assim, isso traz uma experiência muito bacana para que as pessoas pensem, eu preciso sair da minha zona de conforto, eu preciso me reinventar. Então, isso acho que trouxe muito amadurecimento para todos nós, né? Como também a questão dos restaurantes. Antes eles vendiam um serviço, né? Praticamente ficou 100% tudo delivery. Acho que as motos, as empresas de motos passaram a ganhar muito mais em relação a isso, né? Talvez pudessem até fazer já a seleção de motoqueiro. Eu digo porque a gente também trabalha com esse serviço, precisando de entrega de motoqueiro, então
meio que praticamente eles criaram uma taxa para você ser mais fiel e poder realmente honrar com a entrega dos seus clientes. Então, eu penso que realmente essa crise que nós passamos, né, e ainda estamos passando, mas graças a Deus ela está bem melhor do que estava lá atrás, e trouxe um crescimento muito grande para todo mundo, né, assim, de amadurecimento, de analisar o seu negócio, de como melhorar. Eu digo a própria em casa mesmo, minha filha trabalha com bolo, né, e docinhos, e a gente também sentiu essa mesma dor e criamos um novo produto, com cesta de café da manhã, cesta do teco, cesta do vinho. Então, também saiu um novo produto que, a princípio, a gente achava que era uma dor do cliente e que hoje a gente percebe que assim, as pessoas também têm a necessidade de consumir. Então, eu acredito que todo mundo que criou um novo negócio nessa pandemia, ela com certeza vai dar continuidade. Eu acho que esse é muito bacana, né? A gente vê esse movimento e a gente vê quantos empreendedores de fato surgiram. E a gente, enquanto empreendedor, espera que essas pessoas se apaixonem pelo mundo do empreendedorismo tanto quanto a gente, né? Porque realmente é apaixonante. Eu vejo assim como um universo muito cansativo, né? A gente trabalha pra caramba, a gente dorme pouco, eu acho que isso é a realidade de todo mundo aqui. Mas é muito gratificante, né? Fazer o que a gente gosta e ainda saber que a gente, como a Alcione falou muito bem, a gente está resolvendo a dor de alguém, né? Não adianta a gente sair inventando produto, sair inventando serviço para uma dor que não existe, né? E é por isso que às vezes algumas pessoas acabam indo por esse caminho e se frustram um pouco nesse sentido, eu acho, né? O que é que vocês acham com relação a isso? A Alcione já falou muito bem com relação a isso, mas o que é que vocês complementariam com relação a essa coisa da dor do cliente, do empreendedor buscar a dor daquele cliente? Eu me sinto, assim, até um fato também super importante, a gente vê também a questão dos shoppings, né, que o shopping era muito o cliente e até o shopping. A gente também percebe que nessa pandemia todos os shoppings mudaram, né, o shopping passou a ouvir ao cliente, as lojas também pegavam a sua mercadoria, estavam em casa. Então, também, loja de roupa, sapato, tudo, todo mundo estava trabalhando 100% delivery. O próprio shopping também tinha suas redes sociais, então o cliente entrava em contato, fazia o pedido, passava no estacionamento do shopping, já estava lá, a loja entregando a mercadoria, então você não precisava nem descer do shopping, assim, do seu carro, no caso, né? Então, assim, a gente vê que todo mundo realmente buscou o seu negócio, buscou entender aquele momento que estava passando e não deixou de trabalhar. Eu preciso pensar no meu cliente e ver como é que eu posso chegar até ele e continuar vendendo. Esse é que é o nosso, assim, foi a dificuldade, mas a gente vê que a grande maioria conseguiu, graças a Deus, vencer essa fase. É verdade. Você, Cecília, quer complementar alguma coisa? Eu acho sim, eu concordo com tudo, e eu acho também que os 2 primeiros meses de pandemia, né, do fechamento das escolas, dos shoppings, enfim, eu acho que foi muito assustador, não só para nós, empreendedores, né, mas também para os clientes em si, a população, a comunidade em si, né, e a gente viu que esse negócio não ia passar tão cedo, né, a gente começou em março, veio abril, veio maio e nada de passar, e eu ficava, os shoppings só reabrir quando? Eu ficava, assim, sufocada com a ideia que os shoppings estavam fechados, né, mas eu sabia que era necessidade, né, então esse período que a gente passou, de muita escassez, digamos assim, né, os empresários, a sociedade também passou com medo de consumir, porque o vírus ficava no plástico, o vírus ficava na madeira, né, não tinha isso que tem, né, ele fica resistente alguns dias, enfim, e as pessoas, muito tempo em casa, começaram a ver as novas necessidades, não tinham necessidade de consumir, então acho que casou o tempo que a gente ficou mais parado, digamos assim, mais quietinho, e analisando e criando para investir nisso, e também da população, que passou esse tempo de medo, né, de muito pavor, que causou em muitas pessoas, inclusive em mim, e para ir amadurecendo e entender que mesmo na pandemia, mesmo acontecendo tudo o que está acontecendo no mundo, a gente ainda está vivo, né? E que a gente tem as nossas necessidades, necessidade de comemorar aniversário de um filho, eu digo isso porque eu também faço bolos para aniversários, necessidade, né, de comprar um presente para uma mãe que está aniversariando, uma avó, enfim, e a gente foi buscando alternativas. Eu acho que houve um casamento muito bom de nós empreendedores que nos adaptamos com os clientes que estavam surgindo mesmo na pandemia, a necessidade, né, de continuar ali, legal, continuar a vida, né? Legal nesse ponto, assim, o tempo que o empreendedor levou para amadurecer algumas coisas, né, mudar um pouquinho isso, foi muito casado mesmo com esse tempo de maturidade do consumidor, voltar a ter um pouquinho mais de confiança, né, na compra.
E aí é uma coisa que a gente, desde o começo da pandemia, escuta muito, né? Acho que todo mundo aqui deve ter assistido várias lives no começo da pandemia, né? E aí, assim, a gente escutou muito essa coisa de que é um novo tipo de consumidor e que o consumidor que nunca tinha feito uma compra online, agora ele se viu sem outra opção, né? Porque estava tudo fechado. Então, eu acho que foi um ganho nesse sentido. O Brasil amadureceu a coisa da cultura tecnológica, né? Dessa mudança de chave. Amadureceu nesses 5 meses o que não amadureceria talvez nos próximos 3 anos. Né? Eu acho que esse foi um ganho para o Brasil nesse sentido. Alguns outros países também devem ter tido alguma coisa nesse aspecto, né? Mas acho que a gente pode falar mais pelo Brasil, que foi um ganho muito grande nesse sentido, de amadurecimento, né, da cultura tecnológica dentro das possibilidades que a gente tinha nesses últimos meses. Então, acho que realmente isso foi um ganho muito grande. E falando em ganho, falando em aprendizado, queria que vocês dissessem um pouquinho aqui para a gente agora, qual foi o maior aprendizado para vocês enquanto empreendedoras, enquanto empresárias, enquanto mulheres, né? Quais foram, assim, os maiores aprendizados que vocês tiraram desse momento que a gente ainda está passando, mas que a gente começou já a ver a luz no fim do túnel, tem um tempo e as coisas começaram a melhorar, né? Então, assim, nesse período mais crítico que a gente viveu, esses primeiros 2 meses, como Cecília muito bem falou, quais seriam os aprendizados que vocês acham que mais ficaram? Para vocês, mas também para a sociedade de uma forma geral, né? Você quer começar? Falo. Para mim, como aprendizado, né, no início, realmente, como eu falei, foi aquela dor maior de não saber qual é o dia de amanhã, quanto tempo isso ia ficar, e analisar, assim, friamente, né, na dor do cliente, como me posicionar, como eu posso chegar até o cliente, como vender um novo produto, que isso a gente escutava bastante, né, tanto na consultoria que eu fiz várias vezes, ele falava assim, a empresa que sobreviver nessa pandemia, ela vai sair mais forte. Então, isso para mim foi muito forte. Eu dormia e acordava com essa frase. Eu preciso sobreviver nessa pandemia para que lá na frente a gente possa sair mais forte e tirar isso como aprendizado, né? Como entrar, porque a gente já teve muitas crises lá atrás. Mas dessa vez a crise foi muito maior, porque entrou, né, a parte financeira com a parte de saúde. Então, assim, houve um impacto muito grande. E a gente não tinha noção. As pessoas realmente estavam muito preocupadas. Então, para mim, isso foi, assim, de dizer, não, eu preciso ir atrás, ir em busca, passar como sobreviver nessa situação, analisar um cenário friamente da empresa. Então, se eu vou precisar fazer um desligamento de funcionário, eu vou fazer nesse momento, como realmente eu precisei fazer, mas como a gente também tem essa opção de lá na frente melhorar, poder recontratar os colaboradores. Então, assim, a tomada de decisão de diminuir o quadro de funcionários foi uma tomada pensada, analisada. Não era, né, algum problema com a equipe, mas é que a gente precisava tomar essas atitudes para passar essa crise da empresa. A Brinquides ainda permanece fechada, né, por segmento ser segmento de criança, espaço kids, como as escolas também. E assim, a gente está nessa expectativa, né, de reabertura, de como ver a questão realmente do distanciamento, de como poder realmente trabalhar de forma segura com as crianças, mas a gente sabe que também há ainda um impacto da família, né, do medo do pai, o medo da criança, a insegurança, e eu acredito que isso só com o tempo, né, como se fala, a 4ª fase, a 5ª fase, para que a gente, gradualmente, a gente vá conseguindo regressar, né, e voltar ao que era antes de toda essa pandemia ter acontecido. Então, eu acredito que a gente sai mais forte, sim, a gente sai mais experiente, sai mais corajoso, né, sai dizendo assim, não, realmente eu venci. E aí isso sirva realmente de experiência para todos nós, né? Em busca de resultado, analisar sempre a nossa equipe, como a gente precisa melhorar, né? Tá alinhado em todos os pontos daqui para frente. Eu acredito que com esse amadurecimento, hoje cada um olha para a sua empresa com certeza de forma diferente e pensando sempre agora fazendo planejamentos muito curtos. Eu já fazia. O que é que eu quero da minha vida daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Mas eu já não penso mais daqui a 5 anos. Hoje eu parei para pensar o que eu quero da minha vida daqui a 1 ano. Então, 1 ano hoje realmente faz muita diferença. Muita. A gente teve que... Vai lá, Cecília, depois eu complemento. Eu ia falar sobre o fechamento da minha unidade, né? Que foi a primeira grande atitude que eu tive que tomar. E foi bem complicado para mim, por a questão de apego mesmo, né? Porque eu sabia que com a queda eu sirvo um serviço além do alimento, né? Eu sirvo
o momento, o encontro, a música, né? E as pessoas não puderam vir mais até mim, né? Meus clientes não podiam vir. Então, com a ideia mais racional no momento era enxugar a operação. Então, o que eu fiz foi desativar, né? Fechar, encerrar as operações do Tirol, do Barro Vermelho, que era a minha primeira casinha, onde a gente estava 3 anos, enfim, tinha muita relação afetiva com aquilo. Mas eu precisava de uma cozinha maior para dar conta dos pedidos, que seria de acordo, digamos assim, de 2 lojas que eu transformei em uma, né? Isso foi bem complicado. Além do desligamento do pessoal do atendimento, a maioria deles, eu fiquei com uma minoria, e foi bem duro, eu sofri muito, muito, mas eu sabia que eu tinha que salvar a minha empresa, eu não tinha, né? Eu falava muito até para a minha equipe, gente, agora eu estou na onda e eu não posso afundar. O que eu quero é passar por essa pandemia em cima dela. A gente não me importa se eu vou ter, se a gente vai conseguir ter um faturamento bom, se vai conseguir pagar ou não. O momento agora é ficar na onda, né? Mas me surpreendeu muito porque logo se adaptaram, os nossos clientes logo se adaptaram ao delivery e eu senti assim uma resistência no início deles, né? Com, tem que pedir o chocolate quente, não vai chegar quente, lá vai também. Acho que além de um segmento que cresceu muito, além dos motoqueiros, foi de embalagens para delivery. Nossa, cresceu muito também, né? Dos restaurantes ficaram totalmente necessitados de embalagem para delivery. E foi uma coisa que a gente foi se adaptar, a embalagem térmica, enfim. Mas eu acho que de toda essa mudança também, além do desligamento dos meus queridos, a equipe que eu me apego muito, foi também me apegar à minha lojinha, né? Mas graças a Deus, agora em outubro a gente tá reabrindo uma nova Very. Eu tô muito animada com isso, me achando louca. Mas eu não posso deixar os clientes que a gente cativou durante 3 anos soltos, né? Eles estão lá esperando por mim. Todo dia chega a mensagem, Cecília, quando é que vocês voltam? A gente vai voltar agora para um espaço maior. Eu estou muito feliz, assim, apesar de tudo ser muito difícil, eu sou um pouco grata também a tudo isso que eu passei, sabe? Sou um pouco, não, sou muito grata. Todas essas dificuldades. Foram desafios que fizeram, de fato, a gente crescer e amadurecer, né? Amadureci pra caramba. Eu era uma menina que, eu não sei se você percebeu, quando a gente se encontrava lá na mentoria com o Fred, uma menina que eu sabia nem o que estava fazendo na roda. Mas, assim, graças a Deus, meu olhar para o meu negócio é outro hoje, sabe? Para os meus clientes também, para a minha equipe também, graças a Deus. Eu acho que quem soube aproveitar nessa onda, apesar de ser muito desafiador, ter muitas dificuldades durante esse período, eu acho que, como a gente já disse, né, realmente vai sair mais forte, com outra maturidade, tanto pessoal como profissional, né? Eu acho que todo mundo, tem gente que fala, eu não acho que o ser humano vai mudar. Eu acho que não vai mudar quem não quis mudar, né? Quem realmente quis ficar ali naquela zona de conforto. E a gente se viu num momento que a gente estava precisando tomar algumas decisões muito racionais e no momento que as nossas emoções estavam à flor da pele, né? Então não foi fácil também isso aí. Eu acho que é outro desafio nesse aspecto que eu enxergo como, para mim, assim, falando de mim, um dos maiores. E eu queria saber de vocês, se vocês acham que teve algum desafio maior que esse, do que controlar essa razão e essa emoção aí nesse período. Não. Com certeza não. Foi bem difícil, assim, não se entregar à emoção, né, à preocupação, a não dormir. Eu tenho, assim, outros profissionais que eu considero meus amigos, como o advogado, o consultor, a contabilidade. Então, assim, eu realmente me apeguei a eles, né, e dizia, gente, vocês têm que escutar meu choro. Eu estou muito angustiada, eu estou com muito medo e não sei o dia de amanhã. Então, assim, isso a gente aprende a trabalhar o emocional, né, o equilíbrio, não se desesperar, pensar friamente no seu negócio e dizer assim, não, peraí, hoje o negócio estourou, mas eu tenho que dormir, esfriar a cabeça, e amanhã é um novo dia, é um novo pensamento, e pensamento sempre positivo. Porque eu penso o seguinte, todo pensamento positivo só vai atrair energia boa. Então, a gente tem que continuar pensando que essa coisa vai dar certo, e que vai. Não ficou como Cecília mesmo. Ela precisou tomar uma atitude lá atrás que não foi legal, que ela não estava feliz, e que em pouco tempo ela já está contando uma nova vitória, né? Toda feliz, abrindo um novo negocinho dela, toda satisfeita contando e atendendo os clientes. Então, isso realmente para a gente é muito gratificante. A gente também sentir o carinho e o reconhecimento do cliente. Isso para a gente é muito forte. E saber esse momento de, né, ter uma noite de sono, às vezes, no meio de um problema desse, é muito bom, né? Eu acho que quando vou tomar a decisão, que é uma decisão mais delicada, eu sempre penso, peraí, deixa eu dormir uma noite, eu acho que uma noite no travesseiro faz tão bem pra gente, né? E em alguns momentos, quando a gente tá ali no olho do furacão, é difícil a gente pensar assim, parar e dizer, não, agora eu preciso
respirar fundo, entender o que está acontecendo para tomar uma decisão mais assertiva. Então, eu, de novo, né, falando isso, mas assim, não vejo outro desafio maior do que esse que a gente enfrentou, né, nesse momento tão de tanta luta, de tanta batalha, mas que estamos aqui para contar a história, sobrevivemos, né? Estamos sobrevivendo, o pior já passou, acreditamos todos. E a Brinquides também, a Very Sugar vai abrir outra loja, a Brinquides está com uma ampliação de produtos maravilhosa, então estou muito orgulhosa de estar conversando com essas duas maravilhosas. Queria agora só para a gente conversar ainda mais um pouquinho nesse aspecto, mas falando do pós-pandemia, sabe o que é que vocês enxergam? Quais vão ser esses desafios do pós-pandemia, né? Porque o novo normal virou um termo tão usado que às vezes a gente fica, ai meu Deus, eu vou falar de novo normal de novo, o que é esse novo normal? O novo normal veio para ficar? O que é que acontece, né, na nossa realidade, nas nossas empresas? O que é que vocês acham que vão ser os maiores desafios desse pós-pandemia na vida do empreendedor e na vida do empresário? Será que o cliente tem um novo comportamento de verdade? O que é que vocês acham disso? Cecília, vamos começar com você dessa vez. Vamos lá. Quando saiu o decreto, né, que a gente podia abrir as portas, né, os restaurantes, enfim, com mesa até 4 pessoas e tal, eu optei não abrir. Porque eu fiquei com muito medo, né? Eu acho que eu sou como os meus clientes, né? A gente também não pode se distanciar muito e às vezes eu falo muito que você tem que pensar com a mentalidade do seu cliente. E acho que a Alcione faz isso muito bem. Fez isso muito bem no início, entender a dor da mãe, dos filhos, né? Os clientes dela. E queriam, apesar, como eu falei, apesar de tudo, continuar a vida, né? A gente tá todo mundo guardadinho em casa, mas a gente quer comemorar. E a gente tem as nossas necessidades. Eu não abri, eu fiquei com muito medo, né? Fui no Instagram, gravei meus stories, falei, galera, não vai rolar. Tipo, meu marido, ele é grupo de risco 2 vezes, ele pertence diabético. E eu que não fiz quarentena, digamos assim, nem um dia da minha vida, porque todo dia tinha que sair, ou para pegar minha equipe de carro, que eu não queria que se... Enfim, ou para fazer compra de insumos, eu fiquei com muito medo de reabrir. Aí eu respirei 2 semanas. Pensei, afinal, vou abrir, né? Vamos abrir só as mesas externas. E assim está até então. A gente não abriu a parte fechada da loja, só as mesas externas do shopping do Seaway. E no início foi bem tranquilo, né? Os clientes aceitavam as máscaras, tudo bem direitinho. Agora que saiu um novo decreto, que são até 8 pessoas por mesa, tá um negócio assim, mas, meu Deus, tudo tá enchendo, né? Mas, assim, tá tudo muito equilibrado. Eu acho que o cliente está muito bem educado, as pessoas estão muito bem educadas em relação aos cuidados, né, em transmissão do vírus. Mas uma coisa que me surpreendeu foi que eu achei que não ia aparecer ninguém na Very, né? Mas não, a gente resolveu abrir a porta, eu anunciei, no outro dia foi um dia de bom movimento, né? Eu acho que as pessoas estão assim, tá tanto tempo com essa história de quarentena que ficou tempo demais, né? A gente não teve um lockdown, de fato, não aconteceu isso aqui. E eu acho que isso repercutiu muito no cansaço das pessoas. As pessoas estão muito cansadas de estar em casa. Eu tenho 2 filhas, né? Tenho 3, só que a mais velha já é uma adulta, enfim. Mas as menores estão cansadas, sabe? Querem escola, querem... Eu entendo, né? Eu entendo muito. Então, assim, todos temos essa necessidade de contato, né? O ser humano é disso. O brasileiro, então, nem se fala. Então, foi algo que me surpreendeu. Eu achei que não ia aparecer ninguém para vir ao consumo presencial e apareceu bastante. Bastante. Legal. E não sei se isso vai ficar, né? Eu não sei como é que vai ainda tá... você já abriu aí, mesmo com esses receios, mas a Alcione ainda não conseguiu, né? O shopping abriu, mas a Alcione não conseguiu abrir ainda. O que é que você acha, Alcione, desses desafios aí que vão vir pela frente no pós-pandemia, né? A gente está passando por ela ainda, não acabou, né? O coronavírus não foi embora, que é importante a gente lembrar sempre. O que é que você acha que vai vir nesse pós-pandemia? Quais vão ser esses desafios? Gigi, assim, eu estou numa expectativa muito grande, né? O shopping realmente abriu. Quando abriu, a gente cria aquela expectativa de falar com outros lojistas, de passar no shopping torcendo. Eu ando no shopping contando quantas pessoas têm sacola. É coisa boa que as pessoas estão conseguindo voltar a consumir, a trazer a sua vida cotidiana como era lá atrás, né? Então, assim, vai fazer 6 meses que a Brinquides está fechada, esse mês agora em setembro. E aí, assim, para mim, eu fico na expectativa, na ansiedade. Hoje eu durmo e acordo
imaginando a abertura como se fosse uma nova Brinquides, como fosse, não é uma nova Brinquides, mas assim, como fosse lá atrás, eu vou inaugurar minha loja, eu vou abrir, o que é que eu vou fazer no primeiro dia de abertura? Então, meio que a gente, assim, eu particularmente fico sonhando nisso, será que vai ter cliente, será que vai ter criança? Para mim, eu agradeço a todos os clientes da Brinquides pelo carinho, pelo privilégio, né? Assim, eu recebo hoje muitas fotos, tanto pelo WhatsApp, como pelo direct, das crianças que estão participando, passeando no shopping com os pais, então eles param em frente à loja, faz pose, solta beijo. Que legal. E as mães mandam foto para mim. Nossa, chega na hora, eu fico engasgada, vontade de chorar, emocionada. Às vezes eu mando até um áudio para ela realmente entender que naquele momento tocou meu coração, eu nem esperava. Como também o próprio Instagram da Brinquides, muitas das vezes as pessoas postam no seu pessoal, né, um TBT, vamos supor, eu fico na expectativa da sexta-feira, já sei que vai ser TBT da Brinquides, e aí as pessoas tiram foto, marcam que era Brinquides antes, de aniversário, até mesmo a Brinquides bem antiga mesmo, e assim, eu tô amando, salvando o álbum da Brinquides antigo, então assim, isso para mim está sendo um carinho muito grande, estou na expectativa, assim, enorme de realmente poder abrir o nosso espaço, de forma segura, de forma tranquila, trazendo toda a segurança, não só para a equipe Brinquides, como os nossos clientes, nossas crianças, como a nossa família. Então, assim, eu também, nesse momento, estou fazendo consultoria, pra você ter ideia, de uma abertura de uma loja. Então, assim, a gente está pensando em todos os detalhes, em todo o carinho. Fizemos uma enquete para ouvir os nossos clientes, para entender qual é a dor dele, mais uma vez, nessa abertura, como é que a gente pode estar trabalhando de forma diferente. Claro, a Brinquides não vai ser a mesma coisa do que foi lá atrás. Hoje a gente abre com propostas diferentes, até porque o mercado está nos cobrando isso também, né, de forma segura. Então, assim, eu estou numa expectativa enorme. Hoje eu confesso que, não vou ter minha angústia, mas assim, o que está me tirando um pouquinho do meu sono é a ansiedade. A ansiedade de ver a loja aberta. Eu já imagino, só em eu pensar, me dá vontade de chorar, imaginando a porta subindo e dizendo, graças a Deus, essa agonia passou, meu Deus. E aí a gente está voltando à nossa rotina, podendo caminhar, né? Essa é o nosso propósito. Até porque a gente, como empreendedor, a gente também cria expectativa de empreender, né? De ter funcionários efetivos no nosso quadro de equipe, de sustentar famílias que também dependem das nossas funcionárias. Então, eu sempre falo, se a gente tem 15 funcionários, indiretamente a gente tem 15, né? 15 membros dessa família, porque muitas delas são casadas, têm 2 filhos. Então, a gente também tem essa corresponsabilidade em cima dessa equipe que está com a gente também na mesma emoção, na mesma adrenalina. Estou trabalhando aí esses 6 meses praticamente 100% só, né? A equipe teve que ficar de suspensão de contrato de trabalho, até porque a loja está fechada, mas eu estou trabalhando na rua, na casa dos clientes, montando festa. Então, assim, para mim também é gratificante ver o reconhecimento da equipe. A equipe me mandou uma mensagem no privado, Alcione, muito obrigada, a gente está aqui na torcida, a gente vê o quanto você está suando aí a camisa da empresa para assegurar não só a Brinquides, mas o emprego também de cada uma. Porque nós, empresários, quando estamos na linha de frente para assegurar a nossa empresa, também tem a nossa equipe que também está dependendo da gente, né? Então, para mim, isso foi uma lição, assim, muito grande, que eu realmente vou trazer como história e espero um dia contar isso para os meus netos, não para filho, porque hoje já estou todo mundo vivenciando esse momento, mas que isso possa ser uma história na nossa vida de cada um, de forma positiva, dizer, meu filho, lá atrás a gente passou por isso, mas todo mundo conseguiu sobreviver de forma pensada, segura, analisada, né? Que a gente não pode tomar na nossa vida tão rápida, a gente tem que analisar a situação. Não, e assim, eu acho que também tem algumas vezes, infelizmente, né, vocês falaram aí da preocupação com a equipe, com as famílias, né, que querendo ou não, a gente está ali contribuindo para a vida daquelas famílias, que são dos nossos colaboradores, e infelizmente, algumas vezes o empresário, o empreendedor, ele é visto como o vilão da história, né, e eu acho que isso, eu acho que as pessoas ficaram um pouco mais sensíveis nesse momento, um pouco mais empáticas, e foi possível ver que o empresário também tem coração, né, gente? Assim, tem gente que às vezes blinda a gente como, quer saber de lucro, o produto tá caro, e não enxerga tudo que tem por trás daquilo, não enxerga quantas famílias a gente está preocupado realmente com aquilo. A gente tem que desligar um colaborador por causa de uma pandemia, e a gente sabe que é uma família que vai entrar em dificuldade, né? Então, é um desafio muito grande. E, de novo, cai naquela coisa que a gente estava falando, né? Desse desafio enorme de a gente conseguir conciliar o emocional e o racional aí nesse tempo que a gente tinha que controlar, assim, nossas ansiedades, né? Às vezes algumas vezes ficou sem dormir, mas eu acho que infelizmente foi a realidade de muitos no Brasil,
porque a gente pensava no dia de amanhã, a gente queria que as coisas fossem melhorando, a gente queria abrir nossas empresas, mesmo sabendo que não podíamos, porque a gente também tem uma responsabilidade com a saúde dos nossos clientes, dos nossos colaboradores, né? É muita coisa envolvida de fato. Mas saindo um pouquinho agora dessa onda de pandemia, vamos voltar ainda falando em empreendedorismo, obviamente, mas estamos aqui, 3 mulheres conversando sobre empreendedorismo. E nada mais justo do que a gente puxar um pouquinho para o empreendedorismo feminino, né? E eu queria saber, assim, de vocês, pelo menos um caso que eu admiro demais a trajetória que vem construindo e que o que virou aqui no Brasil é a Luísa Trajano, né, da Magalu. Eu acho que ela é um case de nível internacional, assim, que tenho muito orgulho de ter uma mulher tão forte e empreendedora como ela no cenário nacional. Queria saber um pouquinho de vocês, se vocês têm alguém que vocês admiram, o que é que vocês acham, se vocês acham que as mulheres acabam enfrentando algum desafio a mais nesse mundo do empreendedorismo por sermos mulheres. Queria ouvir um pouquinho de vocês, o que é que vocês acham com relação a isso. Vai lá, Alci. Então, eu respirei. Eu vi que você respirou, então vai. Assim, para mim, eu falo como um todo, como mulher, né? Não só na questão do empreender, mas a gente sabe que nesse momento também de pandemia que passou, foi muito difícil as escolas estarem paradas, 100% das empresas continuaram sendo home office, as mães precisavam, nós mulheres, né, dar conta do nosso trabalho, que todo mundo sabe que a gente passou a trabalhar, acho que 99% mais do que a gente trabalhava antes. Então, as escolas pararam, muitas mães precisavam também assumir seus filhos dentro de casa, filho pequeno, trazer um novo formato da aula, onde muita gente também não tinha essa parte muito de tecnologia. As crianças tomaram um aprendizado muito grande, que antigamente isso também traz como aprendizado, como ensinamento para as crianças. Elas tomaram a tecnologia muito rápido, um aprendizado, aula virtual, como fazer um trabalho, de como enviar via e-mail. Então, isso também foi muito novo para a mãe, né? Antes a gente falava que o lado da mulher era mais difícil, porque ela precisava ser mãe, esposa, trabalhar, e não só isso, ela precisou também assumir a tarefa do seu filho 100%, né? Onde a aula, como você bem, a parte da educação, você sabe disso, a aula não pode ser da mesma forma que era antes, né? Então, não dava para tirar muitas dúvidas, a aula é diferente, né? Do que era para que se tornou a nossa realidade. E as mães teve que assumir esse lado também educacional, né? De empreender, de trabalhar, de estudar, de ensinar, ajudar o filho a fazer uma tarefa. Então, eu digo por mim também, eu acompanhei muito esse cliente kids, né? Essa família, porque eu monto muita festa de acampamento em casa. Então, eu fiquei muito feliz. Na época da Páscoa, a casa estava decorada, São João, as escolas se reinventaram, dizendo, o dia do seu João mandou kit para as crianças, para as famílias, que as crianças fizessem pipoca de leite ninho, montasse sua casa com bandeirinha. Teve mãe, de eu chegar lá, a mãe estava fantasiada de São João, o filho também, então teve quadrilha junina com todo mundo dentro de casa, mas teve aquele arraiar coletivo. Então, assim, isso foi muito importante também, né? Isso para a família como um todo, ver a sua própria mãe. Então, hoje, para mim, hoje, eu acho que eu tiro como reflexo mesmo, assim, de você perguntar quem são as mulheres. Eu diria que são nós, mulheres, como um todo, porque eu presenciei isso de pertinho. E eu vi o quanto as mulheres, como um todo, nós, mulheres empreendedoras, precisamos também se reinventar dentro da nossa família. Seja eu empresária, ou seja eu colaboradora, funcionária de alguma empresa, né? Mas que eu precisei tomar conta do meu trabalho 100% home office para não perder meu emprego, para dar conta. Então, a gente sabe que o home office, o trabalho é muito mais cobrado, é muito mais resultado, é muito mais intenso, e você tem que estar lá na frente do computador, trabalhando, entregando resultado. Ao mesmo tempo, tal hora era a tarefa do seu filho, era a atividade, você tem que estar lá na frente do computador ensinando. Então, isso foi muito dinâmico e muito rápido. Então, o que eu vejo é que nós, mulheres, também conseguimos nos adaptar a essa realidade, dar conta do marido, acabou viagem, acabou isso. Então, a gente também viu muito essa questão, a mulher também está sofrendo muito com a questão do marido em casa, né? Vamos trabalhar em cima disso. Ela também foi muito dinâmica, né? De conseguir conciliar essa cobrança, porque a gente sabe que, enquanto o pai, ele vai cobrar mais a mulher, e ela conseguiu entregar o resultado. E a gente vê que as crianças hoje, elas acompanham as escolas, elas tomaram outra medida, elas também amadureceram junto com essa pandemia. Como nós, empresários, amadurecemos, as mulheres amadureceram e as crianças também conseguiram acompanhar. Então, hoje a gente também vê uma família diferente, né? A gente, por mais que façam pesquisa nas escolas, e aí vocês mandam seus filhos, eu acho que nesse momento é muito mais questão de insegurança na família, mas a gente sabe que isso está tomando outra proporção, as escolas também estão se reinventando, querendo trazer a segurança para o seu filho,
faz pesquisa, então a gente vê isso como um todo, né? Todo mundo preocupado com o resultado que a gente tem a oferecer. Então, em cima da nossa pesquisa, a gente sabe que Natal está uma situação controlável, a gente, graças a Deus, não teve aquele pico de assustar todos nós. Então, a gente pensar no novo negócio, né? De tirar isso como exemplo e ver o que a gente pode produzir para cada momento a gente possa ter um avanço. Vamos supor, hoje eu já penso no Natal. Meu Deus, como será o nosso Natal? Então, É verdade. todos nós possam pensar nesse curto prazo, né? E a gente possa tirar isso como ensinamento. Você, Cecília, conta aí pra gente o que é que você acrescenta aí eu nessa acho coisa do assim, empreendedorismo que feminino. nós, empreendedoras, gente, mulher, olha, mulher, muito fantástico, assim. Eu acho que eu não tenho nenhum case, assim, de sucesso agora para citar, não, que eu não acompanho, eu acompanho vários. Vou ficar falando da pessoa, enfim. Eu só acho que a mulher empreendedora, eu sei, não desmerecendo os homens, mas as mulheres empreendedoras, elas têm um artifício muito, muito forte, muito legal, que é se reinventar. Sabe, eu acho que a mulher, ela já nasce pronta para dar conta de tudo, né, como a Alcione falou. E, assim, as mulheres, elas são muito maravilhosas nesse sentido de se reinventar. Eu acho que a gente já nasce lutando tanto por nossos direitos, né, eu digo muito que, como empreendedora, quando eu comecei a pensar em inaugurar a Very, eu já sofria muito logo no início, porque eu precisava lidar com pedreiro, com mestre de obra, sabe, com encanador. Então, assim, eu fiquei à frente da construção da minha loja, né, da reforma. Então, assim, eu já sofria nisso, tipo, eu chegava com uma arquiteta, mulher. Então, assim, a empreendedora, ela vai abrindo, desbravando caminhos desde o início. Se você é única e você está à frente do seu negócio sozinha, sem um acompanhamento de outras pessoas, e geralmente isso aqui é só feminina, que é o meu caso, você já começa ali, né, a se reinventar, você começa a aprender a dar conta de tudo, é tanto que quando eu citei os casos de novos casos empreendedores, de pessoas que se reinventaram, eu citei meu condomínio, onde 90% deles são mulheres, né, eu acho que a mulher, ela tem essa capacidade, assim, de se reinventar e se adaptar muito mais fácil que os homens, nesse sentido. Mulher, a gente é muito multifunção, né, a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Sabe? Aqui em casa eu brinco muito, que eu sou tudo, né? Nessa pandemia eu virei realmente tudo. Eu virei mãe, professora, psicóloga, enquanto não faltava terapia da filha do meio. Menina, eu vou ter até dentista, eu sou agora, estou acompanhando o aparelho dentário da minha filha caçula, que todo dia tem que ajeitar, tem que abrir o aparelho, eu vou lá e resolvo. E eu acho que hoje eu sou uma pessoa muito mais forte. Eu acho que as mulheres são muito, muito mais preparadas para esse momento de escassez, sabe? E por isso que a gente se destaca tanto. Eu acho, inclusive, que se não fosse a sociedade como é hoje, as mulheres brilhariam muito mais. Porque, às vezes, já aconteceu comigo, eu estou com funcionário. Pronto, essa semana aconteceu. A gente estava com um problema no gás de fornecimento, chegou um homem para me atender. Aí conversou comigo, não sei o quê, aí ele me fez uma pergunta que eu não soube responder. Quando eu chamei o meu funcionário da minha equipe, né, meu colaborador, que um homem, ele usou outra língua, ele foi, agora sim, agora sim, acontece, sabe? Eu acho que o empreendedorismo feminino só cresce, principalmente por essa força que a gente tem que se reinventar, sabe? E se você tá para as mulheres, eu acho que se preparem assim, para mostrar para você, para todo mundo, que são vocês que estão no comando ali, sabe? E que ninguém deve é como se a gente tivesse a gente tem que se provar muito mais às vezes, sim, né? Assim, sim. Infelizmente a gente ainda vive numa sociedade, já melhorou, assim, melhorou muito. Mas a gente ainda vive numa sociedade machista que, infelizmente, a gente tem que se provar muito mais. Né? Aí, quando a gente vai, por exemplo, numa entrevista de emprego, aí, já tem filho, vai ter filho, pretende ter filho agora, né? Então, assim, a gente tem que mostrar a nossa cara e a nossa competência, às vezes, mais do que os homens, né? Num momento como esse. Infelizmente, ainda é realidade, mas espero que daqui a pouco essa realidade mude ainda mais, né? Gente, tá muito bom esse papo, mas para a gente encerrar, eu queria pedir para vocês, rapidinho aí, encerrarem com um conselho. Se vocês pudessem dar um conselho para quem está começando agora, ou para quem está pensando em empreender, se vocês pudessem dar um conselho. Cecília, qual seria o seu conselho para quem está começando a empreender ou pensando em empreender? É o mesmo conselho que eu dou desde a época que eu só era cake design. Não desista. Não desista.
olha o mundo inteiro dizendo que não, as coisas não estão dando certo, mas se é o que você ama, se é o que te faz todos os dias acordar com novos ares, com um brilho no olhar, que faz chá também, que te faz perder noite de sono, que te faz dedicar o seu intuito, né, a sua força de viver, não desista, porque não é fácil, né? Que não é fácil, a gente nem precisa ficar falando aqui que todo mundo sabe. Não é nada fácil, né? É viver constantemente na luta ali. É uma luta, todo dia é uma luta diferente, mas é algo fantástico. Empreender é maravilhoso. É uma coisa que eu amo é quando eu vejo as pessoas na minha lojinha comendo, rindo, sabe, escutando música. Nossa, para mim, aquele momento, quando eu vejo meus clientes lá, vale tudo. Vale as noites de sono, vale a briga diária, você com você mesma, né? Que eu digo que é muito uma briga mais interna, às vezes, né? Às vezes não, quase sempre. Mas que por mais do ambiente hostil, não desista. Mude as estratégias, desapegue, mas não desista. Se reinvente, mas não desista. É isso. Boa dica. E você, Alce, o que é que você diria para quem está aí começando ou pensando em começar? Que assim, empreender não é fácil. A gente sabe que as dificuldades, ela vêm como o nosso dia a dia mesmo, né? Se a gente olhar o nosso lado pessoal, nem sempre, todos os dias é mil maravilha. Então, empreender também, né, tem essa fase. Mas a minha dica é que, assim, você realmente crie projetos, estratégias para o seu negócio, analise, sempre analisando ela, o que é que você quer daqui a um ano agora, né, de forma mais curta, 5 anos, 10 anos. Então, crie um projeto estratégico e metas que você realmente possa cumprir e trazer um lado satisfatório do seu empreendedor, né? Porque a gente sabe que empreender hoje não é só funcionários efetivas, clientes, mas também é empreender o seu lado financeiro, é empreender junto com o seu banco. Você precisa muitas das vezes recorrer dinheiro ao banco, então você ter bom relacionamento com o seu gerente. E na hora que você tem um planejamento estratégico muito bem pré-definido, é muito mais fácil você seguir isso e ter realmente resultados satisfatórios, né? Então, saiba que, assim, vai ter dias maravilhosos, vai ter dias ruins, mas a gente tem que ter essa coragem no nosso, tem que ter essa coragem, esse sangue de empreender no nosso sangue, a vontade de vencer, e com certeza você realmente vai chegar ao lugar do seu sucesso. Legal, adorei os conselhos das meninas e eu ainda vou complementar dizendo que, assim, essa coisa da gente criar metas é super importante, mas a gente tem que ter muita atenção, né, porque a gente não pode criar metas inalcançáveis, porque isso pode acabar desestimulando, então a gente tem que ser muito realista. O meu conselho seria ser pé no chão, sabe? A gente não pode desistir, a gente tem que planejar, mas a gente tem que ser muito pé no chão, porque se eu comecei um empreendimento hoje, eu não posso esperar que amanhã ele esteja, né, rodando perfeito. E uma coisa que, para mim, mais do que nunca nessa pandemia tem se mostrado é antes feito do que perfeito, né? O produto, o serviço que nasce perfeito, ele já nasce tarde, né? É isso que eu tenho, assim, escutado, conversando também com amigos, eu acho que eu estou chegando a essa conclusão, que a perfeição, ela é uma coisa que está se perdendo no tempo, pela coisa da adaptabilidade, né? Tudo muda muito rápido. Então, não adianta eu criar um produto perfeito hoje, se daqui a 3 dias, talvez ele já não seja perfeito para a demanda que existe, né? Então, a gente tem que criar metas sempre muito pé no chão, planejar e nunca desistir. Eu acho que é isso, gente. Queria agradecer demais essa nossa conversa. Estou inspiradíssima por essas duas empreendedoras incríveis que estão aqui ao meu lado. Espero que vocês tenham aproveitado esse momento tanto quanto a gente. Eu tenho certeza que Cecília também, posso dizer por Cecília e por Alce também. É sempre bom a gente ouvir histórias, né? Ouvir cases, conversar e se inspirar, porque eu acho que isso dá um gás para a gente continuar a nossa luta, para a gente continuar a nossa batalha. E é isso, agradecer demais a presença, dizer que se vocês quiserem conhecer mais sobre a CDL Jovem, a gente está no Instagram, @CDL Jovem Natal, a gente tem o nosso site www.cdljovemnatal.com.br. Você empreendedor, será muito bem-vindo e a gente espera que você encontre na CDL Jovem também muitas conexões, muita inspiração, como a gente tem encontrado na nossa caminhada. É isso, meninas. Obrigada a você que está acompanhando a gente e até a próxima. Gratidão, gente. Gostaria de agradecer, Suzy, pela participação. Cecília, foi um prazer de vir prazer. Né? Maravilhoso. Então, assim, boa sorte para todos. Espero que a gente possa ter compartilhado um pouquinho da nossa dor
como é bom também empreender, que né, o lado bom é muito satisfatório, a gente vê que cada dia é um degrau, mas que a gente conseguiu avançar. Então, muito, muito obrigada. Um beijo para vocês. Vou fazer um convite, né? Segue lá na Brinquidos, nosso Instagram, Brinquidos Natal. Apareça no Natal Shop, estou na expectativa da inauguração. Siga nosso Instagram, porque com certeza vocês terem ideia, até a peça eu já mandei fazer para a data da inauguração. E a menina pergunta, qual é a data? Mulher tem, não, bota lá, data, abrir. E vai dar certo. E vai dar certo. Então, pensamento positivo só traz energia boas. Verdade. Gente, gratidão pelo convite, eu amei estar aqui, foi um prazer conhecer você, Alcione, toda sorte para todo mundo, para nós três, para todo mundo que está vendo aqui. Olha, possibilidades infinitas na vida de todos, certo? Não desistam, planejem, sonhem, né? Muito bom empreender, como a Alcione disse, é maravilhoso, eu me realizo demais, é isso que eu falei, vale tudo, vale os choros e vale os sorrisos também. É verdade. Então, tchau, gente, obrigada. Tchau. Um prazer, muito obrigada. Tchau.